Atenção, diabéticos, o docinho está de volta. Eu fiquei um tempo sem conversar com você. Eu sei que você não sentiu falta nenhuma, só eu que fiquei com o meu coração despedaçado ao sentir a sua ausência, né? Não pude conversar com você, fiquei tristonho. Mas eu sei que você não tá nem aí, né? Que você já vai para... o Clayson tá falando, vamos para outros. Ah, sim, vamos para outros. Aí trai a gente. É assim que funciona. Eu já estou acostumado, tá? Eu já sei como é que é. Mas eu senti a sua falta. Bastante. A gente teve um probleminha técnico aqui que eu falei pra vocês. Minha câmera, cadê minha câmera? Eu já dei uma bicuda nela. Mas enfim, tivemos um problema na câmera, tivemos um problema no cenário, tivemos que mudar. Aquele cenário nunca mais, tá, gente? Nunca mais, acabou pra sempre. Agora tem esse aqui que tá estranho ainda, estamos acertando, porque eu tô em outro lugar aqui da casa. E esse aqui também é um cenário temporário, a gente vai ter o definitivo, nem sei se vai ser definitivo, mas a gente vai ter outros cenários aí para frente. O importante é que nós estamos de volta. Essa semana a gente teve esses depoimentos, né? O depoimento dos generais golpistas, do Bolsonaro, aquela vergonha, né? Todos se mostrando verdadeiros bundas moles. Qual que é o plural de bunda mole? É bundas moles? Todos são bunda moles? Não sei. Depois eu vou pesquisar aqui. Mas aí a gente percebe que a extrema-direita, ela nunca nos assusta, né? Ela nunca nos surpreende. É claro que a gente ia esperar esse comportamento, porque todos podem ser presos. E aí vai chegar ali na frente do Alexandre de Moraes, vai fazer o quê, né? Nas costas fala horrores, né? Fizeram um monte de memes aí com o Bolsonaro a respeito disso. Chega lá na frente, bundas moles, né? Essa é a verdade, né? Foram covardes, como é toda a extrema-direita, né? Agora vê general, coronel, esse pessoal todo, um entregando o outro, naquela trairagem sem tamanho, uma coisa assim, foi um teatro dos horrores. Mas aí ontem nós tivemos a presença do ministro Haddad na Câmara, explicando as questões relacionadas à economia do nosso país. E isso cai mesmo, pode cair porque é assim. E aconteceu um fato ali extremamente desagradável, algumas coisas aconteceram ali, e é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de agora. Ontem nós tivemos a presença do Haddad e também de dois vagabundos. O Haddad disse que eles fizeram molecagem, aí eles, para dizer, não, eu não sou moleque, moleque é você, aquele olho arregalado do Jordi, né? Você não sabe, né, cara? Aquele olhão desse tamanho assim. O que esse cara tá usando, né? Pra ficar aquele olhão arregalado ali falando. E aí atacaram o Haddad, foram desrespeitosos, foram afrontosos com o ministro de Estado. Sabe, aquela coisa assim nojenta, uma coisa asquerosa, que é típico desse pessoal, né? É típico deles. O Nicolas foi lá junto com o Jordi, fizeram um discurso que interessa só para eles, e foi por isso que aconteceu essa balbúrdia toda ontem lá. E aí tivemos alguns desdobramentos. Depois tivemos um ataque, que ainda não foi muito falado nas redes, mas um ataque que aconteceu contra um deputado que tem 78 anos, que é o Ivan Valente, que é um sujeito que tem uma carreira política ilibada, é um sujeito que não tem uma vírgula para falar que possa desabonar o trabalho que ele faz. E aí atacaram o Ivan Valente, nós vamos colocar aqui uma fala, inclusive, do pastor Henrique a respeito, e vamos trazer aqui para você também um vídeo divulgado por um site de direita, em que você percebe claramente que virou bagunça mesmo e as coisas se transformaram no que há de pior que a gente pode esperar da política. Eu quero começar primeiro falando sobre um comportamento desses caras todos que ficaram fazendo essa balbúrdia lá, dentre eles Nicolas Ferreira, Marco Feliciano, pastor Marco Feliciano, agindo como moleques mesmo. Como moleques, exatamente como falou o Haddad. O Haddad disse, olha, vocês estão fazendo molecagem aqui. E aí, depois que foi encerrada a sessão, aí é que eles mostraram que o Haddad estava certo. Olha como foi o comportamento deles, olha só.
Olha, sinceramente, eu não tenho nem palavras para adjetivar um comportamento de deputados eleitos, representantes do povo, agindo dessa forma, como crianças imbecis, como crianças estúpidas e imbecis, mal educadas. E aí é lógico, né? Uma atitude vagabunda dessa chama a atenção das pessoas, mas parece que a extrema-direita se importa muito pouco. Parece também que os eleitores desse pessoal também não estão nem aí com isso. Parece que eles querem isso, né? Eles querem exatamente esse comportamento. E aí a gente teve essa situação que foi a provocação feita pelo Nicolas e pelo Jordi, a resposta do Haddad e depois a volta deles lá. Eu vou trazer um resumo rápido, tá? Primeiro um trecho do que falou o Nicolas a respeito dessa interpelação que ele fez com o Haddad, ainda no momento em que estava o Haddad presente. Ministro, todos os componentes da mesa, é engraçado nós ouvirmos aqui deputados falando a respeito do governo Lula dessa forma que falaram aqui, me surpreende muito, me deixa realmente querendo viver nessa propaganda do PT. Eu ouvi o deputado dizendo que a inflação está controlada. Em que mundo você vive? Você vai ao mercado, o preço dos alimentos está explodindo. O ministro falou, inclusive, que o Brasil voltou a crescer na inflação, no preço dos alimentos, nos juros, nas despesas desordenadas. Falou-se do governo anterior, não vou nem citar aqui para poder falar como se estivesse polarizando, mas o governo anterior, você sabe muito bem o nome de quem é, deixou um superávit de 54 bilhões, ok? 54 bilhões. No primeiro ano de 2023, foram um déficit de 230 bi. O que aconteceu? É culpa de quem? Olha, eu tenho certeza que você já viu vídeo assim. Eles fazem esses vídeos de lacração, utilizando o outro personagem, né, apenas como coadjuvante. Aí eles fazem essa lacração toda e tudo mais. Aí que você espera que a pessoa vai responder, mas não tem resposta. Porque o que interessa é só esse vídeo de lacração. Toda a extrema-direita faz isso, MBL, todo mundo faz isso. Coloca só a pergunta. Na hora da resposta, não tem resposta. Por quê? Porque o que interessa é a lacração, a mitagem. É claro que o Haddad deu a resposta. Eu vou trazer um trecho da resposta do Haddad para você. O Jordi e o Nicolas falaram que teve superávit primário. A que custo? Vamos lá. O Bolsonaro deu um calote nos governadores. Tomou o ICMS sobre combustíveis dos governadores com a promessa de pagar. Quem pagou foi o governo Lula em março de 2023. 30 bilhões de reais. O superávit primário de 22 também se deveu ao calote de precatórios, que somado com o calote de 24, porque não estava no orçamento de 24, e nem no de 23, e nem no de 22, foram 92 bilhões a mais. Onde estava o deputado Jordi e o deputado Nicolas, quando o presidente Lula, em 2023, teve que pagar o calote de precatórios do Bolsonaro? O superávit de 22 também teve outras duas razões. A barberagem da venda da Eletrobras, vendeu na Bacia das Almas, uma das empresas mais importantes do Brasil, e depenaram a Petrobras com a distribuição de dividendo que superou 200 bilhões de reais num único ano de distribuição de dividendo. Queridos amigos e amigas, assim qualquer um faz superávit primário. Dando calote, vendendo patrimônio público, tomando dinheiro de governador, esse é o padrão de qualidade econômica do governo Bolsonaro. Então tá aí o Haddad tentando responder as perguntas, tratando as coisas com seriedade, com respeito. E a hora que ele percebe que o pessoal nem estava lá, ele fica indignado, com razão, né? Porque se você faz a pergunta, o mínimo que você precisa é estar presente para ouvir a resposta. Eles disseram que tinham outras sessões, que eles foram para outras sessões. Mas se você faz a pergunta, espera a resposta, seu canalha. Espera a resposta. Não age como vagabundo, não. Não foi como criança, foi como vagabundo. Canalha. E aí eles ouviram, né? O próprio Haddad falou, avisa eles aí e tal, voltaram e dobraram o tom. E foram ofensivos e partiram para cima do Haddad, olha só. Presidente, eu não estava aqui na comissão, porque é evidente, nós fazemos parte de várias comissões,
fui em outra comissão, mas fui informado que o ministro foi extremamente desrespeitoso comigo, o deputado Nicolas, nos chamou de moleque, porque ele ficou um pouco chateado com as verdades que nós trouxemos aqui, sobre toda a questão do déficit fiscal que ele promove, com a questão do desequilíbrio que é promovido pelo aumento de impostos e uma gastança desenfreada pelo seu governo. Quero te dizer, ministro, que moleque é você. Moleque é você, por ter aceitado um cargo dessa magnitude e só ter feito 2 meses de economia. Moleque é você, por ter feito com que o nosso país tivesse o maior déficit fiscal da história, 230 bilhões, logo após o governo Bolsonaro ter dado superávit, porque você é ministro, mas eu sou deputado. Respeite o parlamento. Moleque é você. Olha, é repugnante a atitude desses caras. Agem como verdadeiros vagabundos, como verdadeiros canalhas. É inacreditável que haja pessoas dispostas a votar em gente assim. Mas não foi só isso. Nós tivemos um vídeo divulgado hoje por um portal de direita, que eu vou trazer para você agora. Só que antes, também aconteceu um ataque ao Ivan Valente. E eu tenho uma fala que eu acho muito importante do pastor Henrique. O pastor Henrique fala a respeito do que aconteceu e ele traz algumas palavras que eu considero pontuais para a gente começar a entender que isso não é política, que isso não ajuda o Brasil em nada, não ajuda o nosso desenvolvimento, a nossa vida, não nos ajuda em nada. E essa fala do pastor Henrique é muito importante, olha só. O deputado Ivan Valente, que tem 78 anos de vida, uma linda história de vida e de militância, resistiu à ditadura militar, foi torturado pela ditadura militar, ele foi alvo de provocação e xingamento no plenário hoje. Um deputado de extrema-direita o xingou e o hostilizou também por sua idade. É isso, eles também provocam os idosos. Diante disso, o Ivan pediu um direito de resposta, porque ele foi citado, isso é previsto regimentalmente. O deputado que o xingou, de forma dissimulada, mentirosa e covarde, disse que não havia citado. E o presidente da sessão do PL hoje não concedeu direito ao Ivan e se gerou uma confusão no plenário. Os deputados da extrema-direita se juntaram, começaram a gritar, a xingar, a ameaçar, a provocar, num ambiente ali de limite de agressão física. Em determinado momento eu até parei assim na frente de um deles para ajudar a fazer uma barreira de contenção em solidariedade ao companheiro Ivan, que obviamente estava nervoso, e algo me chamou a atenção. No meio dos gritos de ódio, eles riam entre eles. Exatamente isso. Tipo assim, um vai lá, grita, intimida, olha para o lado e dá uma risada, o outro ri também, numa espécie de reforço positivo ao ódio. Tem uma performance da maldade. Quanto mais mal você é, mais você recebe ali o apoio dos seus parceiros. E isso, gente, não é circunstancial, não foi uma confusão situacional, porque perdeu a cabeça. Não, é o método. Eles fazem do ódio política, da política ódio, é violência o tempo inteiro, hostilidade o tempo inteiro, provocação o tempo inteiro, tensionamento o tempo inteiro, é a eliminação da possibilidade do diálogo na diferença. Toda solidariedade, em primeiro lugar, ao companheiro Ivan Valente. E eu faço um pedido a vocês. Levem esse vídeo adiante até para pessoas de direita, pessoas conservadoras, porque eu estou convencido de que a extrema-direita é a barbárie, é a banalização do mal. Nós podemos divergir sobre tantas questões na sociedade, a democracia pressupõe pluralidade, mas a extrema-direita está para além de uma diferença de ideias ideológica, é uma postura desumana, brutal, proposital, intencional, com gozo na alma de fazer isso. Então imagina essa cena de ódio e riso em cima do ódio. Acabou de acontecer, é dia sim, porque isso é extrema-direita. Eu considero essa fala do pastor Henrique muito pertinente porque a gente precisa começar a separar as coisas. A gente tem gente aí que está se dizendo que pode ser candidato a presidente e tudo mais, como por exemplo o Tarcínico, que para mim seria uma aberração como presidente, somente cogitar que ele seja presidente já é uma ofensa. Mas o que o Tarcínico faz? Ele simplesmente começa a desvincular um pouco esse discurso de extrema-direita, porque ele sabe que as pessoas odeiam o extremismo. E aí ele começa a fazer um discurso mais à direita.
E o que o pastor Henrique faz aqui, eu considero pertinente, porque ele chama a atenção de grupos de direita no Brasil. A gente precisa começar a separar mesmo, a identificar o que é um extremista de direita e simplesmente começar a combater extremismos na política, porque isso não leva a lugar nenhum. A política, ela afeta o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, ela afeta tudo o que diz respeito à nossa vida do ponto de vista da vida de um cidadão. Então a gente não pode simplesmente entregar a política para baderneiros, para vagabundos, para mitadores, para gravadores de TikTok aí, esses influencers de internet, e achar que está tudo certo. Porque o final disso é catastrófico. A gente está vendo as coisas acontecerem em outras partes do país, aliás, do país e do mundo, e a gente percebe que o final disso é catastrófico. E aqui eu tenho que trazer para você esse vídeo divulgado por esse site de direita, que você percebe que no fundo eles estavam falando, enquanto eles estavam agredindo outros deputados de esquerda, estavam fazendo essa balbúrdia que eles estavam fazendo no fundo, e quase não dá para ouvir direito o que o Nicolas está falando, mas é importante, porque é assim que a direita também está divulgando esses políticos da extrema-direita. Eu quero que você veja esse parâmetro, olha só. Basicamente, na minha ausência, o Haddad disse que eu fugi do debate. Eu dei aqui, fiz uma questão de ordem, para responder ele claramente, basicamente a respeito das questões que ele acusou do Bolsonaro de calote dos governadores, com relação a Eletrobras. O cara simplesmente falou que eu fui ajudado pelos Big Tech, porque meu vídeo teve mais de 300 milhões de visualizações, e eu tenho 300 milhões de pessoas do mundo que falam português. Esse é o nível do cara que quer debater comigo. E agora tá indo embora. Formulei a questão de ordem. O presidente do PT não deixou eu continuar, não respondeu por quê, porque tem medo da minha fala. Fala que eu quero ser midiático, que eu quero, enfim, só fazer vídeo, só que aqui mostra de fato o porquê, porque eles têm medo de um vídeo, eles têm medo de uma fala, por isso não deixaram falar. Eram 3 minutos. Agora tá indo embora. Quem que é o fujão? Deputado, mas uma pessoa pode ver um vídeo mais de uma vez, essa fala aí sobre as 300 milhões. Por que o senhor iria responder sobre isso? Eu ia falar, mais pessoas viram mais de uma vez, é simples. E tem quase 300 milhões de pessoas no mundo que falam português. E você pode ver ele mais de uma vez, ou seja, se cada pessoa vê ele 2 vezes, já deu um número. Então, assim, é realmente a incompetência em pessoa, só que é inacreditável como que é esses caras aqui que estão cuidando do nosso Brasil. E mais, rindo, debochando, como se a economia do nosso país estivesse tudo certo. Esse é o cara que está guiando a economia do nosso país. É importante você entender um ponto aqui que é fundamental nesse debate. Esse pessoal todo sabe que isso vai dar engajamento, debate, discussão, vai dar visualização, as pessoas vão comentar, vão trazer críticas e vão trazer aprovação. Tem muita gente que bate palma para esse comportamento desse pessoal. Mas o que acontece no final é que eles acabam tendo o domínio das narrativas e principalmente o domínio das redes sociais. Se a gente não se cuidar, a gente vai passar a ter um país tomado por gente que não trabalha, que não tem projeto, que só tem ataque contra a democracia e seus adversários políticos, que para eles são inimigos, e que não contribuem em nada para o nosso desenvolvimento. Se a gente analisar em números o que aconteceu com Bolsonaro, a gente vai observar que houve uma tragédia econômica, uma tragédia social e uma tragédia especialmente para a população vulnerável, para aqueles que são 53% da população brasileira, que, na verdade, ganham até 2 salários mínimos. A gente viu que não houve política para esse pessoal. No último ano, Bolsonaro foi lá, começou a jogar dinheiro na mão de todo mundo, indiscriminadamente. Houve esse ataque aos aposentados que iniciou, o Bolsonaro foi responsável por isso. Isso é muito importante deixar claro. Mesmo que ele escale no primeiro ano do governo Lula, nós tivemos a criação dentro do governo Bolsonaro, e com o governo Lula as coisas acabaram ficando esclarecidas por conta do Lula, que acabou, que eliminou esse problema, um problema que começou com o Bolsonaro. Eu quero que você coloque aqui nos comentários o que você acha a respeito disso. Você acha que tem solução para políticos de extrema-direita, eleitores desses políticos? Coloca aqui nos comentários. Não se esqueça de dar o like no vídeo. Eu peço, por favor, para você se inscrever no canal. Faça a sua inscrição no canal. Dê essa força para a gente, porque quando a gente fica um tempo sem gravar aqui,
tudo fica comprometido no nosso trabalho. A gente tem uma dica especial da renda extra para você trabalhar apenas com o seu celular, no dia que você quiser, na hora que você quiser, no tempo que você quiser. Para você saber a respeito desses detalhes, só tem uma forma de você saber, que é você entrar no link que está aqui na descrição. Eu peço, por favor, não faça perguntas fora desse link, porque aqui você vai entrar no WhatsApp e lá no WhatsApp você vai ter todas as suas dúvidas resolvidas. Muitas vezes as pessoas fazem perguntas que a gente não tem como ter acesso, porque são muitos comentários, muita gente conversando de todas as formas, então não adianta você fazer em outro lugar. É nesse link aqui do WhatsApp. Ali todas as respostas serão dadas, todas as perguntas serão respondidas, tá bom? E eu sempre peço para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que ajude o nosso trabalho. E olha, eu tive que adquirir um equipamento de quase R$8.000. E nós estamos precisando de 100 pessoas, é muita gente, mas nós precisamos de 100 pessoas que possam fazer uma doação de R$80 ou mais, para a gente poder cobrir o custo desse novo equipamento. O que eu prometo para você? Eu vou fazer a minha parte. Todos os dias eu vou entregar conteúdo para você, como a gente faz aqui no canal, de domingo a domingo, nós vamos entregar conteúdo para você de qualidade, com boas reflexões, e para falar a respeito do que está acontecendo no nosso país com responsabilidade e com verdade. Eu prometo isso para você, mas eu preciso de tocar o coração de pessoas que possam nos ajudar a pagar esse equipamento. São 100 pessoas, é muita gente. Eu prometo que eu vou ficar no máximo um período aqui de uma semana aqui para fazer esse pedido. Eu sei que chega no final, as pessoas se incomodam até quando a gente faz pedidos aqui, mas eu preciso pagar os equipamentos. A gente vive daquilo que a gente faz aqui, eu vivo do canal. E aí um equipamento neste valor realmente é uma coisa assustadora o preço. Então se você puder nos ajudar, eu agradeço de coração. Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas, eu sou o Clayson. Se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse vídeo aqui, ó.